Olá, nono ano. Nós iremos dar continuidade do livro no módulo de vocês, na página 16, Como surgem as novas espécies. Nós vimos nas aulas anteriores que existem vários fatores que contribuem para a diferenciação das espécies, segundo os pensamentos evolucionistas de Darwin, né? Que nós chamamos de teoria moderna da evolução. Nós falamos sobre as mutações, recombinações gênicas, migrações, enfim, todos esses são fatores que influenciam nessa mudança, diferenciação dessa espécie. Mas como é que surge essa nova espécie? Então, existe uma enorme variedade de espécies de seres vivos que habitam o planeta, que enfrentam, que interagem entre si e com o meio ambiente e que formam a biodiversidade. Então, nós sabemos que existem milhares de espécies diferentes e nos estudos detalhados de fósseis, de anatomia de alguns animais, dá para se perceber que alguns deles, algumas espécies, possuem semelhanças, como na asa, né, na formação dos membros. E isso permitiu, né, que avançassem com esse estudo de que uma espécie, um ancestral, ele pode se diferenciar de acordo com esses fatores que influenciam nessa diferenciação, formando uma nova espécie. Então, a seleção natural, ela influencia diretamente também nessa biodiversidade. Por quê? Porque os indivíduos mais bem adaptados, eles aumentam suas chances de sobrevivência e reprodução. Então, o que acontece? No exemplo das girafas mesmo, há milhares de anos atrás existiam espécies diferentes de girafa em que uns tinham pescoço pequeno e outros longos. Mas o que aconteceu, né? As condições de alimento, da busca de alimento, era favorável às girafas de pescoço longo. Então, desse modo, as de pescoço curto, como não se adaptou àquele ambiente, né, às condições da busca de alimento, então houve uma seleção natural. O que aconteceu é que sobreviveram as de pescoço longo, eles se reproduziram e sua espécie eles passaram a ser mais frequente. E as demais, aquelas que não se adaptaram, por seleção natural, acabaram desaparecendo. Então, com o acúmulo gradual de adaptações em diferentes ambientes, sendo passados por gerações, as espécies novas vão surgindo e se estabelecendo. Como o ambiente é algo dinâmico e sofre variações, nem sempre as características de espécies que garantem atualmente sua sobrevivência serão as mesmas que garantirão a sua sobrevivência no futuro. Então, determinada espécie pode ser eliminada de um ambiente, ou seja, extinta naturalmente, e outra pode passar a se desenvolver nele. Então, o que acontece? Na espécie hoje que se adaptou, futuramente pode não estar apta àquele ambiente novo. Então, vão surgindo novas espécies e outras ficando para trás. Assim, a biodiversidade observada atualmente é atribuída ao processo de seleção natural e não ocorre de forma rápida. Então, são milhões ou milhares de anos para que as variações se estabeleçam em uma população e seus indivíduos permaneçam no ambiente. Na atividade anterior, né, que eu postei ao vídeo do YouTube para vocês, que fala de uma nova suposta espécie de ser humano, né? E eles acreditam que o Homo sapiens ele ficará para trás e virá uma nova espécie. Acontece gradualmente, assim, lentamente. Então, isso requer milhões de anos para que essa nova espécie venha a se formar ou se adaptar. Claro, a gente pode não acreditar ou não, mas que há evidências que isso possa estar acontecendo, sim. Muitos podem não acreditar, né? Porque esse acontecimento é de forma muito lenta e não dá para se perceber, não dá para se perceber tanto. Mas se a gente parar para pensar, a gente vê que realmente as coisas estão se evoluindo, está se adaptando ao ambiente, novas características vão surgindo por mutação, recombinação gênica, não pelo uso e desuso do mesmo, como pensava Lamarck. Então, uma espécie de ser vivo é formada por indivíduos que são semelhantes,
que se reproduzem em condições naturais e geram descendentes férteis, ou seja, que também pode ter descendentes e dar continuidade à espécie. Então, isso é o conceito para a espécie, né? Espécie é qualquer indivíduo que pode se cruzar entre si e formar um descendente fértil. A gente sabe que em algumas condições, quando algumas espécies que pertencem ao mesmo gênero, naturalmente eles podem se reproduzir, mas só existe um caso agora conhecido, que é a questão do cavalo, mas a mula, né, que dá origem ao jumento, é um caso de espécies diferentes, só que seu descendente, ele não é fértil, ele é um híbrido. Então, um conjunto de espécies vai formar uma população, e uma população ele corresponde a um grupo de indivíduos de mesma espécie que vivem em uma mesma área geográfica. As várias populações que vivem e se interagem nessa mesma área são chamados de comunidade. Aí vocês veem aí o exemplo. Observa o esquema, alguns níveis de organização ecológica. Aí nós temos aí um indivíduo, né, o tamanduá, um indivíduo, um conjunto desse indivíduo vai formar uma população, isso se estiverem numa mesma área geográfica. Então, nós vemos aqui nesse terceiro exemplo, outros indivíduos aí à direita, que também compartilham o mesmo ambiente. Então, juntos formam uma comunidade. Passando para a página 17, nós temos aí a especiação. O que é? Sabe-se que a vida ela se modifica com o passar do tempo e o processo pelo qual novas espécies são formadas é o que nós chamamos de especiação. Então, por esse processo de adaptação, de seleção natural, vai formar uma nova espécie, e essa nova espécie é especiação. Cada espécie ele tem um conjunto genético comum que se diferencia de outras espécies. No entanto, a cada cruzamento, novos indivíduos se formam e representam pequenas diferenças. Vamos dar um exemplo a nós mesmos, nós seres humanos. Nós somos, né, descendentes, nós temos genes que são herdados de nosso pai e da nossa mãe, que também foram heranças dos seus pais, no caso dos nossos avós, bisavós, tataravós, e enfim. Então, vejam como há uma diferenciação de genes. Então, essas diferenças de genes, nesses diferentes genes, vão formar um novo indivíduo que vai possuir características individuais, específicas daquele indivíduo. Então, são diferentes. Nós somos diferentes. O indivíduo, por reprodução assexuada, ele é um indivíduo igual, geneticamente igual, então não vai haver diferença. Mas a reprodução sexuada, ela permite essa diversificação, essas diferenças. Nós somos todos diferentes, apesar de pertencer a uma mesma espécie. Nós somos Homo sapiens, mas somos diferentes geneticamente. Temos algumas particularidades, né, que nos semelham, porque nós somos da mesma espécie, porém geneticamente diferente. Nosso DNA é o que nos diferencia. Então, nós temos algumas características que são próprias nossas. Só nós temos. Algumas diferentes espécies que observamos atualmente surgiram da evolução e da diversificação de espécies ancestrais. Assim, o surgimento de uma nova espécie se relaciona com uma forma ancestral por acúmulo gradual de adaptações a diferentes ambientes. Há vários processos de formação de novas espécies, e um deles é por meio do isolamento geográfico. Esse processo ele tem início quando a população ela é dividida por uma barreira geográfica, uma cadeia de montanhas ou um aumento do nível do mar, por exemplo, de modo que os indivíduos eles vão ficar em grupos isolados uns dos outros e a reprodução e consequente troca de genes eles vão ser interrompidos. Então, com o passar do tempo, os grupos isolados eles vão se tornando diferentes e mesmo que a barreira desapareça, os grupos já estarão de tal forma isolados reprodutivamente, isolamento reprodutivo, que não serão mais capazes de trocar genes entre si, originando uma espécie diferente. Aí vamos ver aí nesse exemplo.
Aí nós temos uma grande população que apresenta características bem semelhantes, né? São indivíduos, mesma espécie, então tem características diferentes. Então, o que aconteceu? A população ela foi dividida em duas, ficando partes isoladas por uma barreira geográfica. Então, um lado direito e um lado esquerdo. Nesse processo, né, de modificação, nesse processo de divisão, eles tiveram que se adaptar àquele novo ambiente. Então, o que vai acontecer? Vai haver algumas mutações genéticas. Então, eles vão sofrer mutações a certo ponto em que vão se diferenciar daquela espécie de origem. Então, é o que acontece com os ancestrais. Nós temos ancestrais, nós temos em comum com alguns animais como chimpanzés, por exemplo, porque nós viemos de um mesmo ancestral, que provavelmente, segundo a ciência, aconteceu algo semelhante ao que tem aí nesse exemplo. Então, o que acontece? Essas características eles sofreram ação de seleção natural, não é isso? Então, aqueles bem adaptados, aqueles que sobreviveram, os mais resistentes acabaram sobrevivendo e se reproduzindo, porque foram favoráveis àquele ambiente. Aí, por seleção natural, sobrevive aquele que mais se adaptou. Então, nessa população aí direita, os indivíduos marrons eles estavam mais adaptados à ação dos predadores e tiveram maior número de descendentes. Então, foram se reproduzindo e tendo mais descendentes. Nesse esquerdo aí, os indivíduos mais resistentes ao frio, né? Como eles separaram, aí lá está um ambiente mais frios, eles se adaptaram e foram selecionados positivamente, deixando mais descendentes. Então, eram indivíduos semelhantes lá no início, que tiveram que sofrer modificações, né? Sofreram mutações nos seus genes para que haja adaptação àquele novo ambiente. Então, aquele que se resistia àquela condição ia se reproduzindo e formando mais descendentes. Então, com o tempo, essa barreira deixou de existir e eles passaram a ser uma nova espécie. Então, os dois grupos eles serão incapazes de cruzar entre si, porque são duas espécies diferentes. Eles só seriam capazes de se reproduzir se pertencessem à mesma espécie. Então, é o que acontece na especiação, a origem de uma nova espécie. Então, por fim, nós temos aqui para explicar a vocês a questão do isolamento geográfico, algum exemplo. Aí, observe aí na fauna brasileira, os papagaios da espécie amazona, Altomalis e Amazona brasiliensis. Vejam que eles pertencem ao mesmo gênero, né, Amazona, mas são espécies diferentes. Por que mesmo gênero, né? Porque provavelmente eles vieram de um ancestral comum. Então, são aves que habitam diferentes regiões do Brasil, eles têm muitas características semelhantes, indicando que têm um ancestral comum. No entanto, são espécies distintas, são totalmente diferentes, né? Tem hábitos diferentes, a sua morfologia é diferente, o material genético também diferente. Então, a história dessas duas espécies está relacionada com a dos biomas que eles habitam. Então, eles habitam biomas diferentes, então precisaram se adaptar a esse novo ambiente. A Mata Atlântica, que apresentava períodos de conexão com outras florestas da América do Sul, como a Amazônia, que resultaram em intercâmbio biológico, seguidos por períodos de isolamento que levaram à separação desses biomas e à especiação geográfica de inúmeras espécies, incluindo os pertencentes da Amazônia. Então, veja aí. Então, durante esse processo, né, de divisão, de isolamento geográfico, mesmo na Mata Atlântica, havia um ancestral comum que, por essa divisão, tiveram que se adaptar, sofrer modificações, mutações genéticas e se formaram dois indivíduos. Então, observe a localidade de cada um. Eles são bem semelhantes, pertencem ao mesmo gênero. Então, o papagaio da espécie amazona Altomalis ou papagaio diadema. Vejam aí onde ele está localizado. E nós temos o brasiliense, né? Logo, eles se localizam em ambientes diferentes.
apesar de semelhanças, pertencem a espécies distintas. E como é que essas espécies desaparecem? A biodiversidade que temos atualmente em nosso planeta, ele sofreu e ainda sofre muitas influências. Alguns fatores promovem o surgimento de novas espécies, mas há também outros que podem levar ao desaparecimento de espécies existentes, como os impactos da seleção natural, podem ser tão intensos e seletivos a ponto de causar a extinção de vários seres vivos. Por outro lado, há também as influências humanas, né, que aceleram esse desaparecimento. Então, é comum existir o desaparecimento de espécie, né, que nós chamamos de extinção. Isso é normal. Porém, nós seres humanos, muitas vezes, estamos intensivando, estamos acelerando esse processo, o que não é bom. Então, é natural. Se acontecesse naturalmente, não teríamos tanto problema com o desaparecimento de espécies e prejudicação na cadeia ecológica, né? Cadeia alimentar. Por outro lado, se estamos aumentando esse processo de extinção, nós estaremos fazendo uma conturbação no meio ambiente, uma conturbação nessa cadeia alimentar. Então, isso é o que não é bom. O que é extinção? É o desaparecimento de uma espécie determinada de ecossistema. Então, existem muitos animais, plantas, protozoários, fungos e bactérias que habitaram o planeta Terra há milhões de anos e atualmente eles não existem mais. A extinção ela é global quando a espécie desaparece do planeta, podendo ser um evento natural ou resultado de interferência humana. A extinção natural ela ocorre normalmente de forma muito lenta, ocasionada, por exemplo, por competição com outras espécies mais adaptadas, ou alterações lentas e graduais nos ambientes terrestres, né, que acontece naturalmente, originados por terremotos, erupções vulcânicas, glaciações e alterações de relevo. Os seres humanos, como eu falei a você, está acelerando esse processo. Então, isso vai interferir na disponibilidade dos recursos naturais e nas áreas onde os seres vivos se desenvolvem, ocasionando a perda ou a fragmentação de hábitos. Então, humanos também aceleram o processo de extinção a introduzir espécie exótica. O que seria essa espécie exótica? Uma espécie que não é nativa, né? Que não é própria daquele ambiente. Por que acelera a extinção se eu colocar uma espécie exótica, uma espécie diferente, que não é daquela localidade? Porque ele vai competir com os animais daquela área, né? Então, se ele for mais resistente e mais forte, então ele vai acabar com aqueles que estavam competindo. Então, os animais nativos do ambiente acabarão sendo extintos e prevalecendo esse exótico. Além disso, quando se há, muitas vezes, né, isso acontece também, de introduzir espécie exótica, pode acontecer o aparecimento de doenças desconhecidas. Outras formas de aumentar a extinção é a pesca predatória, a caça excessiva, o tráfico de espécie silvestre também acelera a extinção. Então, vejam aí nessas imagens, né, alguns fatores que contribuem, influenciam no aumento dessa extinção. Aqui nós temos aí uma ave, a questão do tráfico, o desmatamento das florestas, que vai acabar com o habitat daqueles animais, e a poluição, a pesca predatória, a caça excessiva. Então, tudo isso também acaba com os recursos naturais. E não é só prejudicial para essas espécies, para esses animais, também será prejudicial para nós seres humanos, que dependemos da natureza, que dependemos dos recursos naturais para a nossa sobrevivência. Então, imagine, nós, seres humanos, aceleramos, muitas vezes até nós contribuímos para nos prejudicarmos. Esses surgimentos de doenças cada vez mais, conturbações do meio ambiente, tudo isso são influências da aceleração de impactos ambientais. Nós iremos estudar isso logo a mais.
Então é isso, nós com esse assunto estaremos concluindo nesse primeiro capítulo do livro e vocês vão responder na página 23 e a página 24. No próximo vídeo, eu farei um vídeo só com a correção dessas atividades. Então, até mais. Qualquer dúvida no privado.